o que vai ser feito. E se nós analisarmos o nosso corpo, a gente vai ver que tudo funciona dessa maneira. O cérebro comanda tudo a partir da cabeça, né? Ele que dá os sinais, ele que manda os impulsos elétricos. Então, desde lá do seu dedinho do pé, quando você bate naquela quina da cama, assim, quando você vai andando, acho que todo mundo já tem essa memória e ela dói até hoje. Mas quando você está dentro de casa e você vai caminhar, você toma aquele dedinho assim, ele manda um sinal lá no cérebro na hora. Ó, um membro, um pedacinho do corpo foi atingido. E aí o cérebro já começa a produzir, no organismo, algumas coisas que vão amenizar a dor e começa também a preparar o organismo para poder, no caso de um rasgão ali, um corte, ou uma unha que foi arrancada, ele já começa, a preparar o corpo, todo o corpo, dizendo, ó, sinal de alerta lá, campainha, pé, 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 todo o corpo vai ter que trabalhar junto agora para poder recuperar aquela área. Aí você pensa que não, mas nutrientes vão ser retirados muitas vezes de alguma parte, alguma outra parte do corpo para poder sarar aquela parte. Então, tudo está ligado ao cabeça, amém? O cabeça que é Cristo. O pé, a perna, o braço, a mão, o cotovelo, não sabe o que tem que fazer por si só. E ele está direcionado a todo momento, em todo tempo, pelo cérebro, pela cabeça. Quantos estão entendendo aqui? Isso é uma analogia que eu vou trazer aqui e a gente vai aprofundar ela. Então, o cabeça que vai direcionar. Quando o braço não sabe o que fazer, ele busca onde? A direção e orientação do cabeça. Amém? Mas nós somos corpo. E enquanto membros de um mesmo corpo, cada um tem a sua função, cada um foi chamado ou vocacionado a uma função, a exercer alguma coisa dentro do corpo. Então não dá para dizer, olhando assim, do corpo de Cristo, quem é a mão, quem é o pé, quem é o braço, A gente não sabe com uma clareza, olhando assim de maneira geral, mas a gente pode começar assim, aprofundar um pouquinho e entender algumas coisas. E dentro desse corpo, cujo cabeça é Cristo, alguns vão ser o pé desse corpo. O pé, ele fala de sustentação e movimento. Ao mesmo tempo que ele sustenta, que ele serve como para fundamentar, como fundamento, ele também vai servir para ajudar no movimento. As pernas têm essa função de movimento, de levar o corpo, ou trazer o corpo, de fazer o corpo marchar ou parar. Tem alguns aqui nesse corpo, nessa noite, que talvez seja a mão que estende para poder suprir, para poder favorecer, para poder ofertar, ou a mão que impõe para poder abençoar, ou a mão que segura aquele que caiu para ajudar a se levantar, ou a mão que muitas vezes vai cobrir a ferida do braço quando há um corte. Então, uma parte do corpo vai depender da outra parte do corpo. Todos os membros estão interligados, a Bíblia diz. E cada membro depende um do outro. Diga comigo assim, ó, eu dependo de você. Você quem? De todos, A gente depende de cada um. Então, às vezes, uma parte do corpo, ela vai sustentar, ela vai suprir, ela vai curar, ela vai sarar. E essa é uma pergunta para você fazer para si mesmo. Eu já sei qual é a minha função? Nesse corpo, chamado corpo de Cristo, que é a igreja, eu já descobri a minha identidade, se eu sou mão, se eu sou braço, se eu sou coração. Eu costumo dizer que nesse corpo que é a igreja, o coração desse corpo é o pastor que lidera. E muito tempo atrás, eu orava, em oração, eu buscava uma resposta. Porque, para quem nos conhece, a pastora Nair e eu, nós somos pastores itinerantes, pastores missionários já há quase 20 anos, indo de lugar em lugar. Então tivemos aquele período que alguns sabem que a gente teve na igreja local, conduzindo, mas a maior parte, de 18 anos, ficaram 4 ali, os outros 14 sempre na itinerância, voando para lá e para cá, nas asas do Espírito. E em determinado momento eu fui buscar essa identidade. Eu fui buscar descobrir, peraí, mas se é um corpo, e ele é formado por muitos membros, quem sou eu? Quantos já se perguntaram? Ou perguntaram para o Senhor, melhor dizendo.
Quem sou eu nessa história? E o Senhor me mostrava, me trazer um entendimento ao meu coração, ao meu íntimo, que todo missionário, ele representa o sangue do corpo. Porque o sangue, ele tem a função de levar o nutriente em todo o corpo, a todos os membros, em todos os lugares. Quantos entendem isso? Isso foi algo meu, revelado com ele. E aí eu comecei a entender que muitas vezes a gente chega em lugares que o povo está esmorecido, até o pastor está para baixo, né? A gente chega aí para ministrar, e não que a gente seja melhor, mas é que você vem com um gás novinho, né? É como alguém que está faltando ar e chega o SAMU ali, põe o balão de ar e a pessoa dá um... E muitas vezes eu digo que a gente tem sido o descanso de alguns pastores, né? Porque tem pastor amigo nosso que fala assim, eu vou viajar, cuida tudo aí, né? Tem os pastores que falam assim, olha, hoje o culto está na mão de vocês, eu estou cansado, eu quero descansar. Não fala isso para a igreja, mas para nós fala, né? Por ser amigo. E aí muitas vezes fala assim, olha, é tudo com vocês. Abertura, louvor, tira o dízimo, oferta, prega a palavra, chama para frente, está com vocês. Amém. E lá vamos nós. Então eu comecei a entender a função dentro do corpo. E a questão, irmãos, é que cada um aqui, que representa um desses membros do corpo de Cristo, precisa descobrir com urgência a sua identidade no corpo. Quem sou eu no corpo? Qual que é a minha vocação? Qual que é a minha função? O que eu faço? O que eu não faço? Né? Para eu poder agir certo e andar alinhado com aquilo que Deus tem. Porque não saber a sua identidade no corpo te leva a uma vida de competição e frustração. Enquanto tentar competir com alguém que tem aquela posição no corpo. Então, só para exemplificar, é como se, tendo 2 pés, de repente uma mão sua fala, eu quero ser pé. Essa mão esquerda minha, ela fala, olha, agora eu que sou o pé agora do corpo, eu quero ser o pé. E aí imagina, né? Você vai ter que andar mais ou menos assim, né? Com um pé e uma mão. Mas aí para complicar no meio do caminho, o seu cotovelo fala, não, eu sou o outro pé. E aí você vai ter que andar com uma, imaginou aí? Só imagina, que eu não vou fazer, não dou conta. Mas só imagina, uma mão, um cotovelo. Quanto você está entendendo? Porque quando eu não sei o meu lugar no corpo, a minha posição, aquilo que eu fui vocacionado, eu acabo querendo competir com o outro, porque eu acho legal, peraí, ela é profeta, eu quero ser profeta também. Ele é pastor, eu quero ser pastor também. Mas a palavra vai dizer que o Espírito ele deu a cada um dons, e que o chamado para o ministério, dentro desse corpo, dentro desse modelo, cada um foi chamado para uma coisa, e nem sempre é a mesma coisa. Eu sou um evangelista. A minha esposa, a pastora Nair, é uma profeta, como muitos já sabem e conhecem. E aí o que acontece? Não adianta eu querer falar assim, pai, eu quero profecia, quero revelação, quero palavra de conhecimento, igual o Senhor deu para ela. Por quê? Porque Ele me deu outras coisas que ela não tem. E aí a gente se complementa. Então, a palavra de Deus, ela vai dizer assim, já imaginou se todo mundo fosse pé? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 15 em diante, está escrito assim, se o pé disser, por que não sou mão? Porque não sou mão, não sou do corpo. Então o pé está dizendo assim, se eu não sou a mão, eu não faço parte do corpo. Eu quero ser mão. Não será por isso parte do corpo? Só porque ele disse que não é? Ele continua sendo pé e fazendo parte do corpo, sim ou não? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Continua sendo do corpo do mesmo jeito. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Isso, né? Desnecessário, ele é necessário. E sabendo disso, o Pai colocou ele lá, aquele membro, falando do corpo. Mas quando a gente fala da igreja, ele também colocou cada um dos membros dentro do corpo, que é a igreja, para reunidos,
cada um descobrir e desempenhar a sua função. Cada um buscar saber o que o Senhor quer de mim. O que eu sou, né? Nesse desenho do corpo, nessa estrutura de igreja. Então, analisando isso, a gente chega a uma conclusão. E eu quero perguntar para algumas conclusões. Eu quero fazer algumas perguntas nessa noite. Pode existir um corpo sem um membro? Sim ou não? Pode haver um corpo sem um membro? Pensando no corpo físico agora. Me ajuda aí? Sim. Muitas vezes a pessoa é desprovida de um braço, né? De uma perna, de uma parte do seu corpo, ou dedo, ou pé. Agora, pode existir um membro sem corpo? Imagina a situação, você vai indo à noite num lugar bem escuro, e aí de repente você se depara com uma pessoa que ela vem andando, mas ela não tem a perna, o pé. Você corre ou tá tudo normal? Tudo normal, gente, analisa. A pessoa vem, ela não está mancando porque ela não tem um pé, uma perna, alguma coisa. Agora, se você está andando no mesmo lugar à noite, naquela escuridão, e você vê o pé andando, fica alguém? Fica ninguém, ó. Então, o que eu estou dizendo com isso? Apesar da brincadeira, pode existir um corpo faltando um membro, continua sendo corpo. Agora, um membro que se desligou do corpo, ele não faz mais parte do corpo. E aí, muitas vezes tem pessoas que estão desligadas do corpo, já não participa da ceia, já não congrega mais, já não adora mais, já não busca mais a Deus nem dentro de casa, mas ela confessa Jesus ali, ela continua dizendo: não, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu estou em Cristo, né? E aí as coisas acontecem, as coisas boas ela dá glória a Deus, as coisas ruins acontecem, ela diz misericórdia, e ela acha que ela ainda faz parte do corpo. Agora, quando uma parte do corpo é amputada, não sei se alguém já viu isso, ainda que seja por internet ou em livro, mas quando uma parte do corpo é amputada, num primeiro momento, parece igualzinho o corpo. Naquele primeiro momento, o aspecto ainda, com a temperatura normal, o sangue ali ainda, é a mesma aparência. Só que à medida que o tempo vai passando, as horas vão avançando, o que vai acontecer? O sangue vai esvair, vai começar a perder textura, cor, vai começar a roxear, sim ou não? Ficar preto, apodrecer. A questão é que tem muitos que estão desligados do corpo, que estão distantes do corpo, e eles estão achando que ainda fazem parte do corpo. Mas uma vez desconectado, parou de orar, parou de buscar, parou de adorar, parou de ouvir palavra, parou, você entende? Se desligou, ele não está fazendo mais nada do que era para fazer. Jesus disse assim: olha, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, tem muita gente que está nessa. E aí eu me lembro das palavras da Bíblia, que diz assim: olha, não deixem de congregar como muitos que têm deixado de congregar. Porque nós estamos vivendo um tempo, querido, de muito esfriamento espiritual. Um tempo que precede uma grande apostasia anunciada, que a grande não chegou ainda, mas já existe apostasia instalada. A pastora Nay pregou outro dia aqui, falando exatamente a respeito disso, a respeito da mulher samaritana, ali no poço, ela recebendo a água viva, ela vai para dentro de casa e ela já não precisa mais ir no poço. E aí ela colocou um exemplo, que quando essa mulher vai para casa, ou essa pessoa, esse membro do corpo vai para casa, liga a televisão, coloca um pregador, outro pregador, coloca os louvores, mas ela já não está mais fazendo parte do corpo, ela acha que está. Ela olha para si mesma, ela vê a mesma aparência, ela vê o mesmo aspecto, ela vê a mesma coloração, por enquanto. Mas à medida que o tempo for passando, daqui a pouco nem a televisão, num canal cristão, ou numa pregação, ou numa adoração, ela liga mais. Então, não existe membro sem corpo. Se estiver desligado do corpo, se estiver afastado do corpo, é um membro morto. É um membro que já não tem mais
Não vou dizer que não tem mais, porque Deus é misericordioso, até o fim tem. Mas nessa comparação, nessa analogia do corpo, eu também queria trazer algumas coisas que estão próximas a essa ilustração. Por exemplo, tem membro do corpo que quando falta tem corpo, melhor dizendo, que quando falta um membro é colocada uma prótese. Sim ou não? Mas aí deixa eu te perguntar, a prótese faz parte do corpo? Por quê? Porque ela não recebe vida do cabeça. Estou falando de corpo físico, é ilustrativo. A prótese está ali, ela substitui uma perna, substitui um braço, substitui uma placa, né? Substitui às vezes um pedaço de osso, uma bacia, alguma coisa, cabeça ali que quebrou, mas tem uma prótese, mas ela não faz parte do corpo. Participando do corpo, mas ela não faz parte do corpo. Estética ou mesmo para saúde, né? Para manter tudo funcionando. Mas o que eu quero que você entenda com isso? Que muitas vezes dentro da igreja do Senhor Jesus, em meio ao corpo de Cristo, tem muitos que estão como uma prótese. Está ligado ao corpo, está dentro do corpo, está junto do corpo, até apoia ou dá um suportezinho, mas ele não está sendo nutrido pelo cabeça. E quando ele não é nutrido pelo cabeça, ele age por si só. Ele é uma parte desligada, desconectada. Quantos entendem isso? E a palavra de Deus, ela diz assim, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e tudo se fez novo. Você entende? Você entende que a gente precisa se analisar de tempo em tempo, para ver se a gente não entrou num piloto automático tão grande, num automatismo tão grande, numa falta de sensibilidade tão grande, que, como acontece na hanseníase ou na lepra, né? É uma doença terrível. Hoje já tem tratamento, mas foi muito mais terrível no passado. A hanseníase, ela tira a sensibilidade. Quantos têm esse conhecimento? Ela tira a sensibilidade de parte de um membro ali do corpo. Então você pode beliscar, pode queimar, pode espetar, a pessoa não sente nada. É tecido morto. Você entende? E muitas vezes você pode estar dentro da igreja e a gente precisa analisar nessa noite. Será que eu estou aqui e eu ainda sinto? Será que eu estou aqui e eu ainda queimo? Como a gente, né? Está lá cantando, deixa queimar, mas é só um corpo presente. Como numa missa de corpo presente, não sei quem já presenciou, mas muitas e muitas vezes acontece de alguém da igreja morrer, falecer, e a família, por estar ali naquela igreja, né, há muito tempo já, há muitos anos, ou por fazer questão, pede a liderança e fala assim, olha, nós queremos fazer um culto de corpo presente, ou uma missa de corpo presente, se for católica, né? E aí o que acontece? Traz o corpo e vai velar, fazer todo o funeral dentro da igreja. Mas a questão é, aquele que foi membro da igreja um dia, ou aquela que foi membro da igreja um dia, ela está ali sendo velada, o corpo está presente, mas tem vida ali? Então a gente precisa analisar se nós não perdemos a sensibilidade. A gente tem que analisar profundamente se a gente não é só um corpo presente no culto. Se eu não sou só uma prótese que está ali de quebra-galho, ou se eu não sou de repente um membro dentro do corpo que tem um câncer. Eu estava ouvindo uma explicação médica há algumas semanas atrás, e eu não sei quem já viveu isso. Deus abençoe que você nunca viva, sua família também não. Mas um oncologista, ele estava relatando na área dele, né, tratamento para câncer, que muitas e muitas vezes a pessoa chega dentro do consultório dele para examinar, para fazer os exames, para começar os exames. E às vezes essa pessoa apareceu assim, um negocinho na perna, assim, uma bolinha, igual uma espinha, como se fosse uma espinha que dá no rosto. Não é nada, você olhando, aí começou a incomodar, não some, passa quinase e nada, né?
E aí vai no médico. E aí o médico fala: olha, nós precisamos amputar a sua perna urgentemente. E aí, pasme você, cerca de quase 70% das pessoas que ouvem esse diagnóstico falam: não, de jeito nenhum, eu vou arrancar minha perna, você é doido, por causa de uma bolinha que está aqui? Vou nada, e vai embora. Passa meses, às vezes até anos. Aí ela volta com o negócio todo. Quantos estão entendendo isso? Que são arrancados. Membros que são tirados fora, para que o restante do corpo não sofra. Meu Deus! Então muitas vezes você olha e você fala assim: mas pai, o fulano era uma bênção. A fulana, nossa, uma mulher de Deus, uma bênção. Mas você não está vendo o coração dela. Você não está vendo o coração dele. E a Bíblia diz que o pai não vê como o homem vê, porque o homem olha e vê a aparência. Olha, cheio da glória, cheio da bênção. Deus não. Deus olha e vê o coração. E aí quando ele vê que no meio do corpo vai causar um transtorno muito grande, ele vai e arranca. Ah, mas era só uma espinha. Era só uma espinhazinha. E Deus sabe. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é eterno. Ele não está preso a um tempo. Ele está vendo lá na frente já. Quantos entendem isso? Então, quando um membro é arrancado, é para preservar o corpo. E todo mundo já viu verruga, né? Ou sabe o que é? Para que serve a verruga? Para nada. Para ser arrancada fora. Não tem. Você pergunta para um médico, ele vai te falar: não serve para nada. Passa no meu consultório na hora. Uma anestesia local, tira um pontinho. Pronto. Só que tem muito crente de verruga dentro das igrejas hoje. Você não pode contar com ele para nada. Perdão por dizer. Agora, tem crente que dentro da estrutura de corpo, ele é, a gente poderia comparar, deixa eu ver da hora, pastor, me ajuda aí. Dentro dessa estrutura de corpo, a gente tem aquele irmãozinho abençoado, aquele membro que qualquer coisinha ele inflama. O famoso crente apêndice, né? Ele inflama, ele gera uma dor, um desgaste no corpo. E aí está aí outra coisa, que se arrancar fora, o crente apêndice, o crente vesícula, você cortou fora, você vive bem do mesmo jeito. O crente vesícula ainda vai fazer o corpo jejuar um pouco mais quando ele sai. Porque a dieta muda, né? Amém? Então, o que nós precisamos entender, irmãos? O corpo precisa estar bem nutrido. O corpo precisa estar fortalecido. O seu corpo, ele precisa de atividade física. Ele precisa, qualquer profissional de saúde vai te falar: olha, ele precisa de atividade física, boa alimentação, repouso. É o mínimo, essas três coisas, o tripé da saúde ali. E quando a gente fala do corpo de Cristo, não é diferente. Ele precisa malhar. Só que não é aqui, é no joelho, é aqui. A malhação do corpo de Cristo para fortalecer é aqui. Ele precisa se alimentar bem, precisa comer Bíblia, muita Bíblia, Bíblia, né? A leitura lá que foi feita, quantas horas total? 38 horas e meia foi feita pela igreja aqui, a leitura de toda a Bíblia. Vou arredondar 40, só para, né? Então, lógico que sozinho você não vai fazer essa feita, mas eu conheço quem já leu em 90 dias, 60 dias. Come Bíblia. O corpo tem que comer Bíblia. Tem que estar nutrido, tem que estar alimentado. Para dormir, na rede quem gosta. Mas o descanso do corpo de Cristo é nos braços do Pai. E a Bíblia diz que Ele dá os seus enquanto dormem. Tradução do pastor Carlos Neder dos dias de hoje: Ele dá os seus enquanto descansam. Descansa nele. Aprende a descansar nele. Pai, o que eu faço? Não sei o que fazer.
descansa. Entrega para Ele e descansa. Quando você come Bíblia, quando você come o alimento, o pão do céu que Deus deixou para o corpo de Cristo, você vai ter uma boa formação, vai ficar fortalecido, nutrido. E pela palavra, Jesus nos deu um modelo, nos deu um exemplo. Ele resistiu ao maligno, e o maligno, é na espada que você vai atingir. Amém? Então o que você come da parte de Deus te forma. Porém, aquilo que não te forma, te deforma. Olha isso. Quem tem boa alimentação, aquela alimentação regrada, tudo certinho, açúcar reduzido, pouco doce, pouca fritura, mínimo de trigo, né? Aquelas coisas que todo mundo gosta, mas sabe que não faz bem. Come sabendo que vai fazer mal. Isso te deforma. Aquilo que você come de errado no teu corpo natural, passa umas semanas, meses, talvez anos, mas uma hora você olha no espelho e fala, né? Esse vestido encolheu, essa calça, acho que era do Estevão, não está servindo. Por quê? Porque aquilo que não te forma, te deforma. E a palavra, através do Espírito, que traz revelação da palavra, eu vou formar o corpo. O corpo vai sendo formado. Lembra daquele louvor? Seu amor está ganhando forma, né? Da mesma forma, aquilo que não vem de Deus vai entrar, vai encher, vai preencher, só que vai gerar uma deformidade. Por isso a gente tem que cuidar do que come no natural, mas tem que cuidar do que come também no espiritual. Por isso o Pai, pensando em tudo, nas suas multiforme sabedoria, quando Ele construiu o corpo humano, Ele colocou membro para entrada de alimento, e Ele colocou membro ou órgão para saída de alimento. Você já entendeu o que eu estou dizendo? Então, eu preciso me alimentar, mas aquilo que não serve, eu preciso colocar para o lixo, eu tenho que colocar para fora. Agora você imagina o órgão de saída querendo virar o órgão de entrada. Inverter. Vai ficar ruim o sabor da saída. Por isso eu tenho que descobrir qual é o meu lugar no corpo, a minha função, para eu fazer aquilo que é correto diante do Pai. Quantos estão entendendo? Essa não é uma analogia simples, mas ela vai longe. Amém? Aquilo que é represado, uma hora precisa sair. Então, no seu corpo físico, você come, né? Ingere pela boca, vai ter a digestão, o aparelho digestivo, tudo aquilo que todo mundo sabe, mas uma hora vai ter que sair. Ou você vai se tornar uma pessoa enfesada no dia a dia. Então, represou, vai ter que sair. Agora, no corpo espiritual não é diferente, querido. No corpo espiritual eu vou comer. No natural eu como aqui, né? No espiritual eu vou comer aqui, e nos olhos. É aquilo que eu vejo, é aquilo que eu ouço. É disso que eu vou comer. Por isso a Bíblia nos orienta a obtermos a fé como? A fé vem pelo... Eu vou comer aqui, e aí eu vou ficar sustentado, saciado de fé. Se for negativo, começar a ficar represado, eu só ouço coisa negativa, eu só ouço palavra de maldição, eu só ouço xingamento no meu dia, né? Durante o meu dia a dia. Eu só vejo coisas ruins, vê pornografia, vê violência. Aí liga lá a TV, tá aquele jornal maravilhoso, assim que você vira a TV de ladinho, sangue pinga do lado, né? Morreu não sei quem, não sei aonde, acidente, imprensou a carreta, matou não sei quanto. Então, se você se alimenta disso, deixa eu dizer uma coisa para você, tudo isso vai ficando represado, como uma represa aqui dentro, que vai retendo, até em algum momento, aquela represa romper. Tudo que você represar, em algum momento vai romper. De palavras eternas, de palavras de motivação, de palavras de coisas boas, da mesma forma, quando estiver cheio, vai romper.
e você vai ser boca de Deus nessa terra. A palavra também diz que não pode, da mesma fonte, jorrar palavras de bênçãos, águas doces e águas amargosas, né? Palavras de bênção e palavras de maldição. Então eu preciso encontrar o meu lugar onde eu encaixo no corpo, para eu ser nutrido pelo cabeça. Porque observe uma coisa, quando a gente fala desse corpo, que é o corpo de Cristo, e se lembra do cabeça, o corpo humano, o corpo físico, para se alimenta para ver para ouvir, para pensar e coordenar, para tudo, boca, os sentidos, né? Gustação, olfato, audição, visão, raciocínio, paladar, está tudo aonde? Na cabeça do corpo, não é isso? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você está verdadeiramente ligado ao corpo, você não precisa se preocupar em se alimentar, em olhar, em enxergar, em ouvir, porque Ele transfere tudo. Aleluia. Quantos entenderam isso? Aleluia. Se eu sou braço no corpo, braço aqui, né? Antebraço aqui. Se eu sou braço no corpo, eu não preciso me preocupar o que eu tenho que fazer. Eu apenas preciso aprender a depender do cabeça. Aleluia. Yeshua. Aleluia. E quando, dentro desse ponto aqui, que é a represa, quando essa represa ela é cheia de coisas ruins, de coisas negativas, só tem um jeito dela não romper em coisas ruins para fora: arrependimento e perdão. Arrependimento e perdão fortalecem a represa e mudam o conteúdo represado. Quantos entendem isso? Você está entendendo? Então, quando eu vou para o arrependimento, quando eu perdoo, e perdoar, querido, sempre vale lembrar que perdoar não é da boca para fora. Perdoar não é dizer, está perdoado, o pé chutou, né? A perna do outro lado, a mão deu um soco no estômago, né? Não, está perdoado, está tudo bem e tal, mas quando no fundo não está. Porque Deus, Ele olha no íntimo, Ele olha no secreto, Ele sabe quando é verdadeiro e quando não é verdadeiro. E a gente costuma dizer assim, imagina num falso perdão, numa situação de falso perdão. Eu acredito que todo mundo entende o que é. Aquele perdão que você diz assim, irmão, você fez aquilo para mim aquele dia, só exemplo, tá, irmão? Você fez aquilo assim, falou assim, mas eu te perdoo. Eu te perdoo, mas é o seguinte, fica longe, tá? Eu para cá, você para lá, beleza? Cada um na sua. Isso é perdão? Você já imaginou? A Bíblia diz que Deus, Ele é misericordioso, pronto a perdoar, né? E Ele não resiste a um coração contrito. Ele perdoa mesmo. Se Ele encontrar arrependimento sincero, Ele perdoa, apaga, lança no mar do esquecimento e nunca mais. Agora imagina você diante de Jesus dizendo assim, Jesus, Senhor Jesus, me perdoa porque eu fiz isso e aquilo, cometi um erro e tudo. Aí imagina Jesus olhando no seu olho e dizendo assim, eu te perdoo, mas lá na eternidade, comigo, fica aí, você para lá e eu. Já imaginou? Já imaginou? Se não imaginou, pensa um pouquinho. Se for negativo, começar a ficar represado. Eu só ouço coisa negativa, eu só ouço palavra de maldição, eu só ouço xingamento no meu dia, né? Durante o meu dia a dia. Eu só vejo coisas ruins, ver pornografia, ver violência. Aí liga lá a TV, tá aquele jornal maravilhoso, assim que você vira a TV de ladinho, sangue pinga do lado, né? Morreu não sei quem, não sei aonde, acidente, imprensou a carreta, matou não sei quanto. Então, se você se alimenta disso, deixa eu dizer uma coisa para você, tudo isso vai ficando represado, como uma represa aqui dentro, que vai retendo, até em algum momento, aquela represa romper. Tudo que você represar, em algum momento vai romper. Corpo ligado, conectado e funcionando.
Você imagina que o coração se chateia com o resto do corpo. E ele fala assim, é o seguinte, não vou mandar mais sangue para vocês com nutriente, com glóbulos vermelhos e brancos. O que acontece com o corpo? Perece, morre. Então, diga comigo assim, perdoar é necessário. Perdoar é rasgar a promissória. Porque muitas vezes você fala assim, não, sua dívida está perdoada, mas guarda a promissória, entende? E aí quando o tempo passa que a pessoa dá uma escorregada de novo, você puxa a promissória e fala, é seu, está guardado. Está entendendo? Isso não é perdão, querido. Perdão é quando eu falo assim, perdoo, caminho junto, volto a apertar sua mão, dá a paz do Senhor com sinceridade, e a promissória, irmã Vilma, aqui, joga fora. Esse é perdão. Amém? Quanto você tem até aqui? A gente poderia acrescentar ingleses, americanos, franceses, japoneses, brasileiros, espanhóis, você entende? O corpo de Cristo. Perdão. Ele tem muitos membros. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, numerosos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Aleluia? Você pode dar um glória a Deus aí? Você está de corpo presente? Aleluia! Quem está só de corpo presente, dá um glória. Primeira Coríntios 12, 26 diz assim, em diante: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Olha que tremendo. Nós temos que olhar uns pelos outros. A palavra diz, orem uns pelos outros. Uns pelos outros. Então, enquanto corpo, se um órgão, como eu citei no início, um dedinho que seja, um pé, cortou, machucou, todo o corpo agora está comprometido de ir lá, tomar pela mão, dizer, levanta. Amém? É só para esticar a perna. O texto segue no verso 27, dizendo, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, e a uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos dentro de uma igreja? São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Também não. Nem todos têm todos o dom de curar, ou de falar em diversas línguas, ou de interpretar? Não. Por quê? Porque mão é diferente de perna é diferente, joelho é diferente de cotovelo, ombro é diferente. Cada um com a sua função. Portanto, irmãos, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Para fechar, um dia todos nós estaremos diante dele, do cabeça da igreja que é Cristo, e também do Pai. E vai haver um dia que pode ser o dia da recompensa, ou pode ser o dia da sentença. Pode ser o dia do prêmio, ou pode ser o dia do juízo. O que vai definir isso é como nós gastamos a energia enquanto corpo durante a carreira.
A carreira está proposta, amém? Mas vai chegar um dia que nós vamos estar frente a frente com Ele, e Ele vai dizer assim, ó, me mostra as tuas obras, deixa eu ver as tuas mãos, o que você trouxe, o que você tem para apresentar. E aí, irmãos, eu quero conjecturar mais um pouquinho aqui nesse fechamento. Vai chegar diante dele e falar assim, o que você fez da vida que eu te dei? O que você fez dos dias que eu te dei, dos anos que eu te dei? E aí tem muitos membros do corpo que vai dizer assim, olha, eu fui um grande empresário, eu abri muitas empresas, indústrias, multinacional, empreguei muitas famílias, ajudei muitas pessoas com emprego ali, com renda. E ele vai olhar e vai dizer assim, mas essa não era a tua função no corpo. Eu chamei você para ser missionário e pregar a palavra nos lugares, nos confins da terra. Aí o outro talvez vai dizer assim, ó, me mostra aí suas obras, o que você fez? Ah, eu fui pastor de igreja. Nada pessoal. Eu fui pastor de igreja, eu pastoreei, eu ministrei sobre muitas almas. E aí de repente ele vai dizer assim, mas essa não era a tua função. A tua função era exercer governo. Era governar cidade, talvez estado, talvez nação. Ah, mas eu achei que era para governar uma igreja, 2 igrejas, 10 igrejas. Não, não é para isso que eu te gerei. Você entende? Que vai ter muita peça fora do lugar. E aí, irmãos, eu acredito, eu imagino, aquele membro que vai dizer assim, mas Senhor, eu não sabia, nunca foi dito para mim. Ninguém nunca chegou e disse para mim, ó, você vai ser missionário na África, ou você vai ser um empresário, você vai ser um médico, você vai exercer socorro para aquelas pessoas que estão como nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul nesse momento. E aí a pessoa vai olhar e falar, mas eu nunca soube disso. Você era para ser um apóstolo, você era para ser um evangelista, que ia ganhar uma alma para me apresentar hoje, uma. E essa uma alma era um benirrim da vida, e traria milhões e milhões atrás dele. Ah, mas eu fui comerciante. Mas não era para você ser comerciante, vocês estão entendendo? E aí naquele dia, querido, não vai ter justificativa. Porque a resposta, eu imagino, isso sou eu conjecturando, vai ser uma só. Você não descobriu o seu lugar, a sua identidade, a sua posição, porque você nunca buscou. Porque é a obrigação primeira de um membro do corpo de Cristo, sempre foi e sempre será, buscar o centro da vontade dele, conhecer o coração do Pai. Os segredos que ele revela, não revela para qualquer um, mas aquele que busca. E a palavra diz assim, ó, aquele que de madrugada me busca, me achará. Busque. Pai, todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Pai, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Eu não quero chegar naquele dia correndo risco, Senhor, de chegar e apresentar uma fé morta, sem obras, ou com obras que vão ser queimadas pelo fogo, obras de palha, de madeira, de ferro. Mas eu quero chegar naquele grande dia e receber uma coisa, um sorriso do Senhor, dizendo assim, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Coloca de pé nessa noite. Devem chegar juntos ao final da carreira. Se nós somos corpos, estamos unidos. É tão bonito quando canta, né? Somos corpos. Na época do pastor Ezequiel ainda, né? Quando ele tocava contrabaixo. Assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos. Quem sabe essa? Viver. Tem gente que tem crente velho aqui, agora eu vi. Era pegadinha. Só para descobrir os da antiga aqui. Todos os membros devem chegar juntos. Porém, cada
cada membro corre do seu jeito. Eu corro na minha velocidade, do meu jeito. Você corre na sua velocidade, do seu jeito. O pé, ele vai tocando o chão. A mão não. A mão vai tocando pessoas, vidas, coisas, pegando, soltando. Você entende? Mas no final da carreira, todos vão chegar juntos. Tem uma carreira proposta. Tem uma carreira proposta para você, para mim, para nós. E essa carreira é alcançarmos um prêmio, um grande prêmio. Como o atleta que se dedica a exercitar, a preparar o seu corpo para participar de uma maratona, de um desafio. E aí ele se prepara, ele treina, ele se alimenta, ele descansa, ele toma as vitaminas dele, ele faz a preparação. E aí existe um prêmio, uma recompensa. E a gente não pode tirar os olhos da recompensa, irmãos. Porque o membro do corpo de Cristo que tira os olhos da recompensa, que perde o foco, ele se torna exatamente esses exemplos que foram citados. Ou ele vira um crente de ruga, ou ele vira um apêndice, ou ele vira uma prótese, ou ele vira um corpo presente, ou ele... Vocês estão entendendo? Existe um prêmio, diga para alguém, existe um prêmio a ser alcançado. E é para os campeões. É para os vencedores. Amém? Todos devem, não é todos podem, todos devem chegar juntos. Porque se não chegar junto, algum membro se perdeu pelo caminho. E um membro fora do corpo não é mais